Na verdade, Victor, o que aconteceu é que todo o nosso caminho, né, esse nosso percurso de busca desse conhecimento, desse discernimento, começou quando nós fomos expulsos do nosso mosteiro de Atibaia, porque na época nós estávamos insistindo de celebrar a missa conforme o rito tradicional, ou as pessoas podem também conhecer como missa tridentina, né? Então, desde 2007 que a gente acolheu aquele moto próprio de Bento XVI, que nos dava esse direito de celebrar a missa no rito antigo. E isso daí, como a gente já explicou outras vezes, traz um questionamento, porque ali naquele moto próprio a gente mais ou menos entende uma ideia de que a igreja teria dois ritos e que não teria nenhum problema você celebrar um dia uma missa, depois outra missa. Aquilo ali deveria conviver harmoniosamente na mesma igreja e trazendo frutos, né, com uma espiritualidade, quer dizer que uma coisa iria enriquecer a outra. Então foi com esse pensamento que eu comecei em 2007 a celebrar a missa antiga, ao mesmo tempo que eu já celebrava a missa nova desde que eu fui ordenado no ano 2000. Então, aos poucos, eu fui percebendo que não era possível que a missa nova enriquecesse a missa tradicional, mas ao contrário, a missa antiga ela continha não só um rito, mas também uma expressão de doutrina e de espiritualidade que traz uma referência de igreja completamente diferente. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, podemos dizer, nesse mundo escondido que a missa antiga estava me trazendo. E com isso, a partir de 2011, mais ou menos, eu comecei a deixar de celebrar a missa nova. E eu comecei a celebrar só a missa tradicional. E a partir daí o bispo, então, me chamou e falou, olha, se você não voltar a celebrar a missa de Paulo VI, como é chamada, né, pelo menos uma vez por semana, no domingo, para as pessoas, então você não poderá mais ficar nessa diocese. Então, nessa ocasião, eu pensei sobre esse tema, pensei, olha, realmente eu vou perder todo um trabalho, nós ficamos aqui mais de 10 anos, nós construímos esse mosteiro, nós temos toda uma situação aqui confortável, mas eu acho que compensa o sacrifício porque nós estamos fazendo isso pela igreja, né? Nós queremos mostrar para as pessoas que nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a igreja católica, porque parece que hoje em dia a igreja católica está desaparecendo. Então, eu fiz essa opção, né? Não foi uma questão de desobediência, como muitas pessoas disseram na época, mas foi uma questão de coerência. Porque nós devemos obedecer sempre, mas essa obediência, ela vem em função da obediência à igreja. Então, a gente não obedece às pessoas, a gente obedece à igreja que está representada por aquelas pessoas. Então, nessa ocasião ali, eu não tinha discernimento para perceber que esse bispo não era uma autoridade legítima da Igreja Católica, mas pelo menos eu entendi que naquele momento era importante para a própria igreja que eu renunciasse àquelas vantagens que ele estava me dando em nome de uma busca de uma referência mais perfeita do catolicismo. E aí foi quando, graças a Deus, a gente foi recebido no Paraguai por um outro bispo que nos acolheu muito bem e nos permitiu construir ali um mosteiro. Então, nesse primeiro momento, a gente superou, com muito trabalho, com muita dedicação, essa dificuldade que nós tivemos, e aí construímos outra casa religiosa, com a ajuda também desse bispo, e vivemos ali no Paraguai por alguns anos. Mas aí o que aconteceu foi que
no ano de 2015, o então Papa, entre aspas, Francisco, ele foi muito cruel com o nosso bispo Livieres. E ele, então, removeu o bispo e, sem dar nenhuma explicação, e nós todos ali ficamos muito, assim, atônitos com aquela situação, porque o trabalho que vinha sendo realizado ali era realmente muito bonito, e havia muitos seminaristas, então, numa diocese que crescia muito, tinha uma expressão muito bonita de vida religiosa e de paróquias e tudo mais, então foi uma coisa assim brutal. Mas aí eles deram toda a explicação possível para dizer, olha, nós temos que obedecer, na verdade, isso aí é uma questão pessoal, que Bergoglio não gostava do Livieres desde Buenos Aires, etc. Então a gente foi mais ou menos aceitando e pensando assim, não, talvez seja a vontade de Deus, vai ser uma coisa que vai dar certo. O outro bispo também que veio em seguida pareceu, no princípio, muito acolhedor e muito compreensivo. Então, por aquele primeiro momento, a gente suportou aquela dificuldade, mas depois nós fomos vendo que aquilo era uma armadilha, né? E que aquele bispo, que num primeiro momento foi muito atencioso, logo, alguns meses depois, começou a perseguir ostensivamente todos os que estavam com a mentalidade, podemos dizer assim, né, do catolicismo verdadeiro, tradicional de todos os tempos. E aí, claro que essa perseguição chegou em nós, e eu fui também sentenciado e proibido de celebrar a missa, e foi assim uma coisa muito difícil. Mas aí depois eu consegui, com outro padre que tinha saído ali do Paraguai também, vir para uma diocese na França, onde ali eu consegui, no primeiro momento também, ter mais uma situação que me permitia ainda trabalhar com a estrutura da Igreja moderna do Vaticano II. Mas aí, infelizmente, passado algum tempo, a gente percebeu que tudo que estava por trás era uma coisa assim muito mais profunda, não era simplesmente uma questão pessoal, uma questão de ritos, mas era uma questão realmente doutrinal e uma questão de um organismo muito bem preparado para levar um projeto adiante de destruição de todos os valores, não só da Igreja Católica, mas também da própria sociedade cristã que nós vivíamos. Então, baseando-nos nessas informações, é que nós decidimos deixar aquela diocese e aí começamos a viver mais ou menos assim, independentes, e nos aproximamos um pouco desses grupos tradicionais, como Fraternidade São Pio X e Resistência, né, que é um grupo que vem deles também, e começamos a trabalhar com eles, até que veio o Covid, né, como a Vossa Caridade mencionou também em outro momento. De fato, aquela época foi muito difícil, porque toda essa história de pandemia levou as pessoas a uma certa, a uma situação de pânico. E, com isso, também as pessoas começaram a questionar muitas coisas. E foi quando nós entendemos o que estava acontecendo de uma forma mais profunda, não só na igreja, mas também em geral, em todos os governos, em toda a política, em toda a situação da sociedade. Então, foi daí, podemos dizer, que a gente começou a querer traduzir isso em algumas explicações ou conferências, né, que no começo eram feitas assim de uma forma muito espontânea, mas que depois, com o tempo, a gente começou a se dedicar mesmo àquilo e apresentar nessas conferências as conclusões daquilo que a gente tinha nos estudos que a gente estava fazendo, né? Não só eu, mas também outros freios da nossa comunidade, como o Frei Mateus e outros também, né? E, graças a Deus,
as respostas que a gente foi tendo a partir dali nos levaram não só a muitas conclusões importantes, mas também nos levaram a um encontro mais profundo com a nossa própria vida, o nosso próprio carisma, a nossa própria vocação, e de uma forma apaixonante nós fomos redescobrindo aquela igreja católica que na verdade a gente amava, mas não conhecia, né? Então, nesse percurso é que a gente caminhou nesse decorrer desses últimos 20 anos, podemos dizer assim, e graças a Deus nós hoje temos uma posição clara em relação a esse problema da igreja e também conseguimos interpretar muitas coisas que estão acontecendo no mundo graças a essas informações que nós obtivemos desses livros mais antigos, né, que já falavam do problema de uma forma muito bem explicada, mesmo que sejam livros antigos do século XIX ou do começo do século XX, são livros fundamentais para que as pessoas pudessem entender o mecanismo da revolução, né? É isso que a gente procura sempre ensinar também nessas nossas explicações. Quer dizer que antes na minha cabeça era isso, não, a Revolução Francesa foi uma coisa, a Revolução Russa foi outra coisa, a Primeira Guerra foi uma coisa totalmente aleatória por causa disso ou daquilo, aí a Segunda Guerra foi uma complicação que deu ali, porque ninguém se entendeu, Hitler resolveu atacar. Nada disso. Tudo isso aí é o que nos é ensinado. Mas o que está por trás de todos esses movimentos, de todas essas catástrofes, de todos esses acontecimentos aí que nós vemos nesses últimos anos, é um mecanismo de revolução que é financiado. Tem ali dinheiro entrando e tem gente comandando e falando assim, ó, nosso objetivo é chegar nesse resultado agora, nós vamos fazer isso, nós temos que destruir isso, nós temos que impedir tal coisa e tal. Nós planejamos isso, colocamos o projeto em ação com os nossos colaboradores e colocamos ali o dinheiro para que aquilo ali chegue aos seus resultados. Então, é mais ou menos assim que funciona. E, claro, a vítima, né, a mira principal é sempre o catolicismo, o Papa, a religião, e, por consequência, vão dominando o resto e atingindo muitas outras coisas e muitos outros setores da sociedade, mas sempre focando no cristianismo e na verdadeira religião católica.